Todos os anos, algo extraordinário acontece. Um movimento de fé, um encontro de corações, um tempo de renovação, de reconexão e de comunhão com Deus. Essa é a Campal Terceiro Anjo. Mais do que um evento, é um chamado divino que une famílias, amigos e irmãos de fé de todo o país. Mensagens inspiradoras, adoração poderosa e encontros que transformam vidas. Cada instante é pensado para reacender a fé e fortalecer sua caminhada com Cristo. Dos mais experientes aos pequeninos, todos têm seu espaço. Programações específicas para crianças, jovens e adultos tocam corações de todas as idades. Conexão, comunhão, compromisso. Seja sua primeira vez ou sua terceira, a Campal Terceiro Anjo te recebe de braços abertos. Isso não é só um congresso, é uma família, um vislumbre do céu. A Campal Terceiro Anjo 2026 já está sendo preparada. E o convite é para você. Não perca o que Deus tem reservado. A cada ano damos um passo a mais perto do propósito, mais perto uns dos outros, mais perto do céu. O tema deste ano é Mais Perto deste Lar. Porque cremos que a jornada está quase no fim e o lar eterno está logo ali. Campal Terceiro Anjo 2026. Mais perto deste lar. Esperamos você lá. Eu então desenvolvi um ódio muito forte por esse Deus, e eu acho que isso teve muito a ver com o fato de eu ter me tornado ateu. Ficou mais fácil simplesmente negá-lo e tirá-lo da minha vida. Acreditar que ele nunca existiu. E foi assim que eu me tornei ateu no sentido mais pleno da palavra. E eu disse, Deus, se o Senhor existe, então revele-se a mim.
Sejam bem-vindos ao Bell of Truth. Eu sou Scott Hitzeman, seu apresentador, e hoje temos um episódio muito especial. Nosso convidado dispensa qualquer apresentação. O seu nome é Walter White e o seu co-apresentador Martin Smith. O tema de hoje é o depoimento do Walter, do professor White, que foi de um ateu a católico por um curto período de tempo e depois um cristão que crê na Bíblia. E antes de começarmos, quero lembrar aos nossos ouvintes, para aqueles que não sabem, pois eu sei que a maioria já sabe, mas vocês podem encontrar os dois no seu canal Clash of Minds. Assim vocês podem acompanhar o trabalho deles por lá também. Vamos orar. Pai Celestial, agradecemos imensamente a oportunidade de compartilhar o que o Senhor fez na vida deste homem, este servo de Deus, no qual tantos encontraram iluminação e a verdade bíblica por meio da internet. Nós te agradecemos pelo teu trabalho nesses últimos dias. Queremos que o seu nome seja glorificado e a sua verdade vindicada. Eu oro para que cada ouvinte que esteja interagindo conosco hoje encontrem Jesus por meio deste vídeo e percebam a urgência do tempo em que vivemos. Nós te pedimos todas essas coisas em nome de Jesus. Amém. Bem-vindos, irmãos. É ótimo tê-los no programa. De onde vocês estão falando hoje? Estamos em uma cidade chamada Hoedspruit, que significa Riacho do Chapéu, porque alguém estava pescando nesse riachinho e o chapéu dele caiu na água. Então deram a esse lugar o nome de Riacho do Chapéu. Estamos muito perto do Parque Nacional Kruger. Existem algumas fazendas de caça ao nosso redor e é possível ouvir os leões rugirem à noite. Uau! Isso é muito legal. Eu nunca estive na África do Sul, preciso ir um dia. Mas é bom conversar com vocês dois. É realmente muito legal ter essa oportunidade de conversarmos. É uma bênção, uma alegria. Eu estou ansioso para analisar o depoimento do irmão Walter White. E é claro, temos o Martin ali à esquerda. Mas, recentemente surgiram alguns rumores bastante preocupantes dentro do cristianismo. Na última semana, um vídeo incrível foi lançado e eu gostaria de mostrar a vocês. Eu gostaria de saber a reação de vocês antes do depoimento do Walter. Trata-se de um vídeo de um cristão evangélico muito popular chamado Kirk Cameron, que é um ex-ator de filmes e seriados que tornou-se influente dentro do cristianismo. Ele lançou um vídeo com uma opinião que o distancia da maioria dos cristãos evangélicos hoje em dia. É a respeito do inferno eterno. Segundo ele está se distanciando dessa visão de um tormento eterno consciente dos maus por toda a eternidade. E a reação do público à nova opinião dele não foi pequena. Portanto, eu queria saber a reação de vocês ao vídeo do Kirk Cameron. Eu achei isso fascinante. O fato dele estar adotando uma opinião que tem mais a ver com o que acreditamos é fascinante. Mas eu também achei interessante como eles estão tentando justificar essa punição usando a autoridade e a posição exaltada de Deus. Isso é interessante porque os cristãos não querem abrir mão desta ideia de um fogo eterno, no qual Deus puniria as pessoas por toda a eternidade, apesar de terem vivido um período curto aqui na Terra. Eu achei interessante que ele tenha chegado à nova opinião dele por si mesmo, sem a influência de ninguém. Eu acho que ele deve continuar contando às pessoas por que ele adotou essa nova opinião, mesmo apesar de toda a reação negativa por parte dos evangélicos. Por exemplo, como é o nome? Acho que foi o Stu Peters, certo? Acho que foi ele. Mas a questão é que muitos têm feito vídeos contra o Cameron Kirk. E ele estava citando o livro do Apocalipse, que, quando considerado isoladamente, tem uns textos complicados nessa questão. E veja, eu entendo a dificuldade deles para entender. Eu entendo o jeito de pensar, a criação que eles tiveram, o contexto em que atuam, eu consigo entendê-los. Muitos estão genuinamente confusos, eu tenho compaixão por eles. Com certeza eles fizeram um ótimo progresso neste vídeo, indo de uma direção para outra. Eu acho que eles estão 95% do caminho certos. Eu fiquei curioso para saber a opinião de vocês. É verdade, eles não compreendem direito Apocalipse 14, o homem rico e o Lázaro. Mas, sabe, eu pensei,
É só uma questão de tempo até esses irmãos estudarem uma concordância bíblica e compreenderem o significado daquele termo, e aplicar esse entendimento ao texto de Apocalipse 14. Mas como você ajudaria essas pessoas que estão fazendo esse progresso a entenderem melhor? Veja, nós falaremos do meu testemunho nos próximos minutos. E eu pensei que, talvez, se eu explicasse a minha própria jornada com esse tema do inferno, acho que isso já pode ajudá-los. Eu cresci em uma casa onde o meu pai era católico e a minha mãe protestante. Ela era luterana. Isso já faz muito tempo, como você pode perceber. Mas isso foi antes do Concílio do Vaticano II. Portanto, a doutrina católica era algo muito forte naquela época entre todos. Se você não fosse um católico, segundo a igreja, você estava condenado a esse inferno eterno, independentemente das suas circunstâncias. Sendo assim, como um menino na escola, e eu fui educado por uma freira muito bem intencionada, que, é claro, tinha suas doutrinas católicas em mente. Mas ela provavelmente tinha um carinho especial pela minha mãe, que estava morrendo de câncer, e estava preocupada pelo fato dela não ser católica, o que significava que ela sofreria o inferno eterno. Mas, quando criança, isso não me agradava, porque para todo menino, a sua mãe é uma figura muito importante. E esse conceito, esta ideia de inferno eterno, acabou me afastando muito de Deus, como você pode imaginar. Então, eu desenvolvi um ódio muito forte por Deus. Porque, como jovem, você não consegue separar necessariamente as coisas. Então, eu acho que esse conceito do inferno eterno tem muito a ver com o fato de eu ter me tornado um ateu. Ela me ajudou a negar a existência de Deus e seguir em frente, fingindo que ele não existia. E é claro, isso não eliminou as minhas inclinações espiritualistas, porque eu estava acostumado a ver fenômenos que deixavam claro que havia algo sobrenatural. Por exemplo, eu testemunhei comunicações com espíritos. Mas a única coisa que eu eliminei completamente foi esse conceito de um Deus irado, que queria te punir por toda a eternidade. E ainda mais no caso da minha mãe, que foi uma pessoa boa. Então, para mim, era difícil aceitar isso. Mas eu acho interessante que pessoas que eram basicamente como eu neste mundo, por exemplo, um dos evolucionistas mais famosos, o Richard Dawkins, que escreveu o livro Deus, um Delírio, se você ler o livro dele, verá que a maior parte de sua raiva vem não do que a Bíblia ensina, mas do que a igreja ensina. E uma das doutrinas que ele mais odeia é a doutrina do inferno eterno. Ele até fez um comentário sarcástico dizendo que ele queria que o inferno existisse para que pessoas como as freiras, que ele mesmo menciona em seu livro, pudessem sofrer as consequências eternas deste inferno por ter ensinado essas coisas. Portanto, eu não fui o único com dificuldades para enxergar um Deus de amor como consequência dessas doutrinas. Há milhões de pessoas no mundo que compartilham desse sentimento. E quando eu ouvi a freira dizer aquilo de minha mãe, ficou evidente que estes pensamentos estavam passando pela cabeça dessas pessoas, enquanto tentavam unir o conceito de um Deus amoroso disposto a morrer por você em uma cruz com algo tão vingativo como te fazer sofrer para sempre no inferno. Mas a beleza do verdadeiro evangelho é que você não precisa distorcer a Bíblia para chegar a uma compreensão melhor. Devemos compreender as nuances e saber interpretar as Escrituras. Veja, as Escrituras partem
do claro e compreensível para aquilo que é expresso em símbolos e precisa ser interpretado. Não se pode interpretar as coisas simples a partir das complexas, alegóricas e simbólicas. Tem que ser o contrário, você deve ir do simples ao complexo. E a Bíblia nos dá uma pista de como fazer isso. Ela diz um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Temos que estudar um versículo ali, comparar com outro lá. Como você mencionou no início, você tem que conseguir uma visão completa da doutrina da eternidade. Que você viva para sempre. Essa era uma constante que os hebreus se referiam quando se direcionavam aos seus reis. Obviamente, eles sabiam que aquele rei não ia viver para sempre. Eles sabiam que seu reinado teria fim. Mas para eles, o conceito de para sempre significa até que isso se concretize, ou seja concluído. Então, quando você começa a entender isso e observa o paralelo com Jeremias, por exemplo, que faz menção do fogo inextinguível que nunca se apagaria. Ora, mas esse fogo já veio, isso já aconteceu. Foi cumprido quando Nabucodonosor destruiu Jerusalém. E todos sabemos que esse fogo eterno já se apagou. Então, como explicar o sentido dessa chama que nunca se apagaria? Ora, ela nunca se apagaria até que cumprisse a sua função. Este é o sentido verdadeiro. E também temos a doutrina da morte, ou da ressurreição, do sono da alma. Estes são conceitos com os quais o mundo cristão vem discutindo há eras. Veja os reformadores como Lutero, Tyndale, Fried. Todos eles, ao estudarem as Escrituras, e aliás, foram eles que as traduziram, todos eles chegaram à conclusão de que a morte era um sono da alma, aguardando a ressurreição. Então, se você juntar todas essas ideias, você poderá compreender quem é Deus de verdade. Eu não quero monopolizar a nossa conversa, mas quando falamos sobre justiça de Deus, é muito importante entendermos que Deus nunca enganou ninguém. Ele foi sincero desde o início. Deus disse, no dia em que você comer isso, certamente morrerá. Ora, quando ele criou a humanidade, a colocou sob jurisdição da sua lei, não é? E Deus alertou, no dia em que você transgredir a lei, perderá o seu direito à vida. Eu te dou a escolha. Porque Deus preza pela liberdade. Então ele foi muito direto. Há uma condição que é inerente à vida. E as condições estão intrinsecamente ligadas ao governo e às exigências de Deus para termos uma sociedade ordenada, onde haja respeito mútuo para todos. E não uma sociedade que se baseie nos princípios deste mundo, por exemplo. Portanto, Deus foi muito direto e disse que essas eram as condições. Mas nós perdemos esses privilégios quando transgredimos a lei e escolhemos não seguir estes preceitos. Portanto, Deus nos dá o poder de escolha. E a escolha final sobre se existiremos para sempre ou não, se viveremos pela eternidade ou morreremos pela eternidade, só depende de nós. Com certeza, Martin, o que você diz sobre isso? Eu acho essa a mais bela apresentação do caráter de Deus, o fato dele permitir a liberdade, não nos impondo punição excessiva, que vai além do necessário. Eu acho que isso nos atrai a ele. E, aliás, pessoal, vocês acabaram de ouvir o que o Walter Weiff disse sobre o que o motivou a tornar-se ateu quando era criança. Foi essa questão mesmo do inferno. E quando o Kirk Cameron falou no final do vídeo que isso coloca em jogo o caráter de Deus, isso tocou meu coração. Porque essa questão do inferno também fez parte da minha jornada. O que você diz, Martin? Acho que eu posso acrescentar um pouco mais sobre o tema. Em 2015, eu e minha esposa participamos de um ciclo de palestras do Walter. E o sábado e tudo mais foi apresentado para nós de uma maneira fácil de digerir, fácil de aceitar. Mas a única coisa que nos manteve receosos foi a questão
da doutrina do sono da alma. Mas quando eu a entendi, e a minha esposa também, sentimos um grande alívio. É como se um peso gigante saísse dos ombros. Agora, Walter, você poderia explicar brevemente a questão do Lázaro? Porque muita gente fica presa a essa história. Claro. Veja, a história de Lázaro é uma história que as pessoas interpretam como se fosse literal. Mas, obviamente, o que Jesus estava de fato abordando era a ideia equivocada da vida após a morte. Ele abordou novamente a questão da morte e da ressurreição. Será que haverá uma ressurreição? Porque os saduceus negavam a ressurreição. Na verdade, eles acreditavam, como a maioria do mundo evangélico crê hoje, que existe um reino espiritual para o qual vamos após a morte e, sendo assim, não há ressurreição neste mundo. Os fariseus, por outro lado, acreditavam na morte e na ressurreição deste mundo. E Paulo afirma claramente em relação a essa doutrina que ele é um fariseu. Ele acredita na morte e na ressurreição. E bem-aventurados os que participam da primeira ressurreição. Bom, se você acredita neste mundo espiritual para onde vão as almas dos mortos, você provavelmente acredita que dá para se comunicar com eles. Mas a Bíblia diz claramente, em Jó, em vários lugares, que quando você morre, você não sabe absolutamente nada. Você já não tem mais consciência. Seu pensamento para. Você não louva mais a Deus, não odeia, não tem nada. Não fica pensando em Deus. Você não pensa mais. É como disse Jó e também Eclesiastes. Ninguém retorna para o seu lar aqui na terra para vigiar sobre seus filhos. Não, os mortos não veem nada disso. Mas os saduceus criam nisso. E eles também acreditavam que, pelo fato de serem filhos de Abraão, isso garantia automaticamente a sua salvação. Afinal, eles eram o povo escolhido. Então, Jesus pega esse modo de pensar deles e o transforma completamente. Na história, o homem rico, que na visão dos saduceus era rico porque era abençoado por Deus, foi para o lugar ruim, o que não faz sentido para eles. Lugar este, aliás, graças à influência da filosofia grega ao redor deles, acreditavam ser o lugar de punição. Então, o rico ir para o lugar ruim já contrariou a doutrina deles. Já Lázaro, por sua vez, cheio de feridas, representa o mundo pagão, cheio de pecados, lutando para encontrar algumas migalhas espirituais que caíssem da mesa do rico. Mas esse é muito egoísta, porque o rico acreditava que ele era rico porque havia sido escolhido por Deus. Na verdade, essa doutrina está bem viva hoje mesmo, dentro do calvinismo. E em muitas partes do mundo. Bom, aí o homem rico, contrariando o pensamento da época, vai para aquele lugar horroroso. Por outro lado, o mendigo acaba indo parar junto a Abraão. Então, o homem rico ora, dizendo: Pai Abraão, disse o homem rico. Pai Abraão, por favor, alivie o meu sofrimento aqui. Bom, primeiramente, não se deve orar para alguém morto. E Abraão, naquela altura, já estava morto. Portanto, ele estava transgredindo uma lei muito específica escrita na Torá, que proíbe a comunicação com os mortos. O rico não deveria tentar fazer isso. Ele estava pedindo algo para o seu ancestral, ao invés de pedir ao próprio Deus. E, aliás, isso também está sendo feito no mundo hoje em dia. Quantos não falam com santos e espíritos de homens e mulheres que já morreram? Também existe o culto a ancestrais. Isso é muito comum hoje. Bom, aí ele disse: E se ele for para os meus irmãos na terra, que ainda estão vivos, para alertá-los sobre o destino que os aguarda? Esse é outro problema, porque a Bíblia diz lá em Jó que os mortos nunca voltam. Mas a resposta ao homem rico foi: vocês não acreditam na lei e nos profetas. Como então vão acreditar em alguém que vem do mundo espiritual contando essas coisas? Ou seja, Jesus pegou o pensamento daqueles homens, o inverteu completamente, negando aquilo em que eles acreditavam e pregavam para o mundo. Então, essa não é uma história baseada na realidade, mas sim uma história alegórica, onde ele aborda a doutrina da época.
que é exatamente a mesma doutrina que temos no mundo hoje. Então ele pega essa doutrina, a inverte e termina apresentando as escrituras, que é onde estão as respostas verdadeiras. Não nessas filosofias e tradições e suas falsas teologias. Estudem a Bíblia. Portanto, esta alegoria não pode ser considerada um relato da realidade. Então, Pois é, e também apenas uma breve observação. Veja só, se as pessoas, após a sua morte, já vão ou para uma eternidade no céu ou no inferno, se o inferno também é eterno, então a primeira mentira do diabo é verdadeira. sim, porque aí somos imortais. Sim, seríamos imortais. Se nós somos imortais após a morte, então ele estava falando a verdade lá na árvore. A palavra inferno no Antigo Testamento, em hebraico, é Sheol, e significa sepultura. E no Novo Testamento, ela também é traduzida como inferno. Mas em muitos casos, Hades é traduzida como sepultura. Então, o que é esse Hades? Será simplesmente a sepultura ou o inferno de fogo? A palavra com a qual eles se confundem é Gehenna. Gehenna, sim, é um lugar de fogo e combustão. Mas Gehenna é uma referência àquele fogo que desce do céu e queima para sempre até que, em outras palavras, tenha terminado de queimar aquilo para o qual foi projetado, até que oblitere e elimine totalmente os que se opuseram a Deus. Porque em outras partes da Bíblia é dito que os ímpios desaparecerão, serão consumidos, se tornarão fumaça, nunca mais existirão. Portanto, há textos muito claros que explicam o que é esse Gehenna, essa destruição final pelo fogo, a qual Pedro se refere quando diz que Sodoma e Gomorra servem como exemplo daqueles que sofrerão as consequências deste fogo eterno, o extet, a finalidade para o qual esse fogo foi determinado. Em outras palavras, os ímpios serão totalmente destruídos e não existirão mais. E é aí que Deus enxugará as lágrimas, porque haverá lágrimas neste processo. Mas essa é a única garantia de que o pecado não voltará mais a se manifestar. Isso é lindo porque Deus dará fim ao pecado e ao sofrimento. Ele vai enxugar todas as lágrimas, não haverá mais choro. E veja, foi muito libertador para mim entender que na Bíblia a palavra para sempre significa, como você disse, para todo o período do tempo em questão. Sendo assim, no final o diabo será reduzido a cinzas, como diz a Bíblia. Ele vai queimar para sempre, entre aspas, até virar cinzas. A Bíblia diz que ele e os ímpios se tornarão como cinzas debaixo dos nossos pés. Eles não serão mais, diz a Bíblia. Sim, é muito claro. E eu gostei do que você disse sobre usar os textos simples para compreender os complexos. Isso foi muito libertador para mim, para entender a parábola do homem rico e Lázaro. Lá no livro de Juízes tem uma parábola em que as árvores falam. Ora, a gente não entende isso literalmente, é certo? Exato. Então me incomodou um pouco no vídeo do Cameron. Veja, que Deus abençoe esses irmãos, mas quando disseram que parecia haver evidências de ambos os lados, eu pensei dentro de mim, não, a Bíblia não se contradiz. O que parece ser uma evidência do outro lado, na verdade não é. Basta compreender isso com um estudo bíblico claro e simples. E nós vamos colocar links para estudos bíblicos aqui embaixo. Vou pedir para os editores fazerem isso. Assim as pessoas podem estudar passo a passo, texto a texto, o que a Bíblia verdadeiramente diz sobre esse tema. No fim das coisas não é difícil de entender. É muito claro. Você só precisa estudar com atenção. Bom, vamos ao seu testemunho, Walter. Mas antes você quer fazer algum comentário? Eu tenho 3 palestras sobre esse tema na série Ataque Total. Um deles se chama O Reino Místico da Morte, que trata de todos esses versículos da Bíblia. O outro se chama A Chegada do Clímax da História, o que acontece na vinda de Cristo. E a terceira palestra é o Clímax Final, o milênio há tanto tempo aguardado. Se você observar esses 3 elementos, compreenderá o conceito do que acontece após a morte, o que acontece na segunda vinda, no milênio e durante o milênio. Isso deve ajudar a entender este tema. Ótimo, vamos colocar esses links. Bom, eu não sei se você sabe, mas vocês se lembram de algo chamado Google Video há 20 anos atrás, antes do YouTube se tornar popular?
Um amigo meu e eu estávamos explorando o lado desconhecido da história. Eu era professor de história e tinha interesse nessas coisas, e um amigo meu me disse: tem um cara que você precisa conhecer. O nome dele é Walter White. Aí eu disse: tá bom, fiquei curioso, quem é esse cara? E aí encontrei a série Ataque Total lá no Google Video. Aquela plataforma antiga de 2005. Foi a primeira vez que assisti a sua série. E você foi um dos primeiros palestrantes que eu ouvi falando sobre esse tema, e foi fundamental na minha trajetória. Então eu agradeço a Deus por aquela série. Mas vamos lá, você já começou um pouco com o seu testemunho falando sobre aquela experiência triste da sua infância. Só de ouvir você falar sobre isso, já me dá vontade de chorar. Uma criança pequena, cuja mãe está morrendo, e aí escuta os líderes religiosos falando que ela vai queimar no inferno porque não é católica. Me parece uma coisa diabólica de Deus, não é? E como você disse, você se tornou ateu por causa disso. Mas o que fez depois? Foi para a universidade, se tornou professor? Conte-nos um pouco mais sobre essa trajetória. Muito bem. Continuando a história, Veja, a minha escola era basicamente uma escola alemã. Assim, a maioria dos alunos nela era da religião luterana. Mas havia um pequeno grupo de católicos ali também. Então, naquele trimestre veio essa freira à escola para lecionar religião. E quando eu protestei contra este ensinamento, quando criança, eu admito que eu fui muito desagradável em sala de aula. Eu rasguei o catecismo e disse: eu não quero nada a ver com Deus de vocês. Eu tinha 10 anos. E fui expulso da sala de aula e tive que ficar sentado no pátio. E o diretor protestante me encontrou e perguntou o que eu estava fazendo lá fora. E mais uma vez, sem usar palavras gentis, eu expliquei a ele o que havia acontecido e que a freira havia me expulsado da sala. Eu não dei detalhes, mas ficou claro que eu era o culpado. E eu sempre apanhava daquele diretor regularmente, porque naquela época ainda era comum os alunos apanharem dos professores. Você apanhou, Martin? Sim, eu apanhei bastante na escola. Você foi agredido na sua região posterior também? Sim, os professores me batiam quase diariamente. Pois é, isso era normal naquela época. Fazia parte do sistema educacional sul-africano. Mas enfim, depois de apanhar, eu acabei desenvolvendo não apenas um sentimento anti-religião, mas um sentimento anti-escola, a ponto de cogitarem me expulsar por me considerar um estudante inútil. Porque eu me rebelava, eu me recusava a estudar. E, como consequência disso, minhas notas eram péssimas. Eu só tinha boas notas com os professores que eram bons comigo. Mas o sistema era tão corrompido que, ao verem que eu tirava boas notas em algumas matérias, eles diziam: ah, então você consegue tirar boas notas quando quer, não é? E como punição por isso, eles me batiam de novo, porque eu não tirava boas notas em todas as matérias porque não queria. Então eu era o culpado. Bom, aí eu desenvolvi um ressentimento grande em relação à escola. Então, eles chegaram ao ponto em que me disseram: olha, você não vai mais para a escola, vamos expulsar você. Você vai aprender alguma profissão em algum lugar. E, na verdade, isso foi bom para mim, porque com a minha natureza rebelde, que já estava bem desenvolvida naquela época, se alguém me dissesse A, eu fazia B só de birra. Então, quando me disseram para não vir mais para a escola, foi aí que eu comecei a estudar. Agora você fez certo. Sim, eu me tornei um bom estudante porque não queriam mais que eu fosse um estudante. Aí eu entrei em contato com o tio meu, que era diretor em outra escola, mas mesmo ele não queria me aceitar na escola dele, porque eu era rebelde demais. Então ele me providenciou uma vaga em outra escola, aonde eu também me meti em encrenca, mas deixa pra lá, né? Mas por fim eu consegui melhorar minhas notas, fui para a universidade, fiz amizades com outras pessoas no ramo da ciência, me tornei zoólogo, especialista em teoria da evolução, fisiologista. Então, essa foi a primeira parte da minha carreira. Mas a questão é que a minha educação estava impregnada de evolucionismo. Eu abracei essa teoria completamente em resposta à minha negação de Deus. A teoria da evolução
me dava liberdade para negar a Deus completamente. E foi assim que eu me tornei ateu no sentido pleno da palavra, me tornando um grande evolucionista e militante, parecido com o Richard Dawkins. Entendi. Ainda bem que Deus tinha planos para sua vida. Muito bem. Parece que mais tarde você conheceu uma garota, e o pai dela tinha muitas experiências espirituais que começaram a fazer você questionar um pouco o ateísmo, não é? Na verdade, não. Essas experiências nunca ameaçaram minhas convicções ateístas. Para mim, Deus não existia. Ainda assim, havia um mundo sobrenatural lá fora. Mas nesse mundo não existia esse ser central, Deus, que em essência é a segunda mentira da serpente, que disse: vocês serão como deuses. Nós nos achávamos deuses, já que através da nossa divindade nós moldamos a realidade que nos cerca. Tudo o que tínhamos que fazer era descobrir a centelha divina dentro da humanidade. Isso é a filosofia da nova era. É a filosofia da Madame Blavatsky, a teosofia, e todas as suas ramificações. Então, o ateísmo que eu adotei é o ateísmo que nega essa figura central, divina, independente, que chamamos de Deus. Essa é uma distinção importante, que, para o ocultismo, que aliás eu gostaria que você falasse a respeito também, com base nas experiências do seu sogro, mas o espiritismo não ensina a doutrina bíblica, não nos ensina sobre esse Deus central, esse Deus criador que nos ama. Claro que não. E, aliás, o Darwin fazia parte de sociedades espiritualistas. Darwin participava de sessões espíritas. Ele presenciou fenômenos sobrenaturais. Então, ele tinha sim conhecimento neste tipo de assunto. No entanto, ele negou a presença desse grande Deus central, divino, assim como eu também havia feito. Certo, aí seu sogro mudou-se para perto da sua família. Conte-nos mais sobre a história dessa família e como isso acabou te levando a consequências indesejáveis. O meu sogro era muito envolvido no movimento da nova era. Eles tinham uma revista chamada O Espaço Interior, na qual falavam a respeito de fenômenos ocultistas. Ele também trabalhou, em certa altura, para um jornal e foi responsável por reportar os fenômenos ocultistas que ocorriam no país, que, aliás, são muito reais. Se eu contasse a vocês essas histórias, ninguém acreditaria. É impressionante o que acontece dentro do espiritismo. Conte apenas uma. Uma pequena. Sim, posso contar a dele, mas eu me refiro ao contexto geral africano, que é totalmente envolvido em voodoo e esses rituais nos quais se invoca o mundo espiritual e você convida essas entidades a dominá-lo. Sim, isso pode ser observado na maioria das religiões ancestrais africanas. Sim, é verdade. E no mundo teosófico, aí já é um pouco mais científico. Aí você acaba indo para coisas como a cientologia, onde se aprende a limpar o karma. E uma vez que tenha limpado o seu karma, inclusive o de vidas passadas, segundo eles, né? Aí você chega a uma condição que eles chamam de purificado. E quando você está purificado, você se torna divino. Havia um livro escrito, na verdade, um livro canalizado, escrito por Ellen Schockman, cujo tema é Como Realizar Milagres. O livro chama-se Um Curso em Milagres. E, basicamente, segundo este livro, Jesus foi um ser que alcançou essa posição de divindade. Portanto, qualquer pessoa que tenha alcançado também essa posição de divindade pode ser bem-sucedido, assim como Jesus foi, em realizar milagres. Ou seja, você basicamente se torna Deus. Portanto, essa era a minha mentalidade. Eu passei a estudar obras teosóficas. Eu li Madame Blavatsky, eu li Alice Bailey, eu li o livro As Pontes, além de muitos outros livros ocultistas. Mais tarde, eu me envolvi nos escritos das sociedades secretas, que estão tão interligadas
que eventualmente, quando você desce até a raiz da coisa, você descobre que é tudo a mesma coisa. São apenas aspectos diferentes, ângulos diferentes do espiritismo. Um está mais ligado ao mundo espiritual e o outro à implementação na política e no mundo do entretenimento para transmitir essa mensagem. E eles estão fazendo um ótimo trabalho com isso, Hollywood e todos os envolvidos. E então, através dos meus estudos, consegui rastrear tudo até a besta do Apocalipse, a Ordem dos Jesuítas, os Rosa Cruz, os Illuminati, e tudo isso sob a influência fundamental desse tipo de filosofia. Pierre Teilhard de Chardin, que estava associado às Nações Unidas, ele era basicamente o pai espiritual das Nações Unidas. Todos eles se baseiam na filosofia de Blavatsky, na qual Lúcifer acaba se tornando a vítima, o injustiçado. E essa entidade espiritual é basicamente uma divindade, assim como nós, segundo eles, somos divindades. Então, sim, eu fui treinado pelo meu sogro. Bom, eu não diria treinado, mas sim informado, orientado quanto a como se envolver mais profundamente com essas coisas. Eu passei a conseguir fazer coisas como sair do meu corpo, e realmente parece algo muito real. Mas na verdade é um implante hipnótico por parte das entidades. Você sente que é real, mas não é. É apenas algo incutido em sua mente. E isso te faz se sentir superior. Eu conseguia fazer o que eles chamavam de leitura de aura. Enxergar as cores da aura de uma pessoa. Se a aura fosse vermelha, você sabia que essa pessoa estava com raiva. Aí tem que tomar cuidado, como vai conversar com ela. Ou se você visse que a aura dela era amarela ou azul, aí você interpreta de uma maneira diferente. Então eu me envolvi com todos esses níveis. Sua vida passa a ser regida por essa mentalidade. E definitivamente não há espaço para Deus em nada disso. Interessante. Então, quando você traz o diabo para a sua vida, quando você o integra à sua família, como que é isso? Deu certo para sua família? O que vocês experimentaram como resultado disso, quando o seu sogro foi morar perto de vocês? Foi justamente o oposto. Bem, deixa eu colocar dessa forma. Há uma batalha entre o bem e o mal. Há uma batalha entre Deus e o diabo. É o que chamamos de grande conflito. E o diabo, ele gosta de tê-lo sob o seu controle, mas de certa forma ele também odeia a humanidade e quer tornar a vida dos seres humanos a mais difícil possível para ele. Ele quer torturá-lo mentalmente e, se possível, fisicamente também. Foi o que aconteceu comigo. E Deus permite isso para que, eventualmente, cheguemos ao ponto em que começamos a fazer perguntas muito sérias. Foi o que aconteceu em nossas vidas. Nossa família foi inundada por fenômenos espirituais de poltergeist, que eram muito sérios. Começaram de uma maneira mais abstrata, como pratos voando pela sua casa, pela sala, cozinha, quebrando-se contra paredes, copos que saíam da mesa e começavam a voar. Certa vez eu estava utilizando uma tábua Ouija. Neste momento, havia 3 de nós comunicando-se com o mundo espiritual. Mas veja, ainda que estejamos imersos nessas coisas, dentro de nós ainda existe um lado cético. Será que isso é real mesmo? Será que é parte do meu subconsciente? De onde vem tudo isso? Será que tem mesmo uma entidade real com quem estamos falando? Você ainda tem essas dúvidas, mesmo vendo tudo isso acontecer. E nós estávamos conversando e eu disse, sabe de uma coisa? Eu vou tentar entrar em contato com a minha mãe falecida. A Bíblia chama isso de necromancia, mas eu não sabia nada sobre a Bíblia naquele momento. Então Deus perdoou a minha ignorância naquela fase. Mas enfim,
Em 80 comecei a fazer perguntas à entidade espiritual. Você coloca o dedo naquela peça e ela começa a se mover, indicando letras do alfabeto. No início, a peça se movia muito lentamente. Aí você se pergunta, será que não é o meu dedo fazendo isso? Ou será mesmo o dedo de um espírito que está movendo essa peça? Mas, de repente, aquela entidade tornou-se muito agitada e começou a se mover numa velocidade de tirar o fôlego. Ninguém conseguia controlar a peça. Então, com certeza, não era nenhum de nós ali. Mal conseguimos acompanhar o movimento da peça, que indicava as letras respondendo às perguntas. E aí, a entidade começou a falar palavrões, soletrar palavras de baixo calão. E movia-se com tanta violência que literalmente saiu debaixo dos nossos dedos, saiu voando e espatifou-se em uma janela. Portanto, definitivamente, havia outra coisa envolvida ali. E essa situação te deixa extremamente assustado. Eu fiquei com muito medo por um tempo. Eu disse, vou parar com isso. No entanto, após isso, os eventos poltergeist se intensificaram muito na casa. Alguns deles foram horríveis. E aí você começa a se perguntar, como vou resolver isso? E o curioso é que a suposta solução vem imediatamente à sua mente. Não é à toa que a Igreja Católica diz, dá-me uma criança até os 8 anos e eu a terei para sempre. E isso é muito verdade. Bom, acho que todos aqui já ouviram falar daquele filme O Exorcista. Então eu, mesmo sendo ateu, recorri à ajuda da Igreja Católica para que esta exorcizasse a minha casa. E o padre realmente exorcizou minha casa e o problema desapareceu. Bem, naturalmente isso me convenceu. Mas, apesar de estar feliz por ter resolvido o problema, eu não estava satisfeito com a ideia de ter que voltar à igreja. Foi necessário um segundo evento, anos depois, no qual as coisas realmente ficaram ruins. O meu filho caçula havia nascido e coisas terríveis começaram a acontecer em casa, pois este bebê, o meu filho, passou a ser assediado logo depois de nascer. Na verdade, durante a gravidez mesmo. Ela quase morreu. Então, havia fenômenos espirituais inexplicáveis. Por exemplo, eu era atacado no meio da noite, exatamente às 2 horas da manhã. O que acontecia é que eu sentia uma terrível presença oculta me estrangulando enquanto eu dormia. E no mesmo momento, o bebê no outro quarto acordava, gritando insanamente, criando uma euforia instantânea na casa. E o bebê tinha uma febre tão alta que corria risco de vida. Bom, quando isso acontece 30 vezes seguidas, você começa a se perguntar se é algo natural. E logo percebi que não havia explicação racional. Sendo assim, voltei a recorrer à mesma fonte que me trouxe alívio na primeira vez. E funcionou de novo. O padre foi à minha casa, fez um exorcismo e celebrou uma missa em minha casa. Foi um evento muito estranho. Ele jogou água benta nos vidros das janelas e nos espelhos, pendurou cruzes e amuletos em cima das camas, e o problema parou. Mas desta vez, o problema foi muito mais além de meros pratos voando pela casa. Sendo assim, isso criou em mim um senso de urgência e eu pensei, veja só, você passou por isso uma segunda vez. Está na hora de fazer alguma coisa. Então, eu acabei me tornando católico novamente. Veja só a ironia da coisa. Eu fui católico até os 10 anos de idade, mais ou menos. Depois me tornei ateu. E aí, aos 38 anos, voltei a ser católico, como consequência desses eventos sobrenaturais. E, incrivelmente, o problema sumiu da minha casa. Eles solucionaram o problema? Pensei eu. Mas será que foi isso mesmo? Bem, a questão é que eu me tornei católico e voltei a participar dos seus rituais. Voltei a praticar a missa, a confessar aos padres, todas essas coisas. Meu filho mais velho estava naquela fase de ser apresentado à igreja, então eu fiz ele ir às aulas de confirmação. Eu voltei a estudar o catecismo. No entanto, não havia estudo bíblico nenhum, era somente o catecismo. E minha família passou por todo esse processo.
Então, um dia, tive uma experiência na universidade. Havia uma jovem que se levantou na minha aula de ciências. E, basicamente, ela disse que não acreditava no que eu ensinava, porque eu estava falando sobre a evolução do rim. Ela disse que Deus havia criado o rim. E aquilo me deixou furioso. Como essa jovem atrevida, estudante de primeiro ano, ousa atacar um evolucionista que teve anos de formação universitária, doutorado e que sabe tudo sobre o assunto? Como ela ousa falar isso para mim? Que absurdo dizer que foi Deus que fez isso. Eu então detonei com aquela menina na frente de todo mundo. E ela saiu chorando da sala. Só que a minha consciência me incomodou pela minha maneira rude com ela. E então eu senti que tinha que me confessar pelo que havia feito. E durante meu intervalo na universidade, na hora do almoço, eu fui à igreja católica local para conversar com o padre e ser absolvido, perdoado da minha transgressão. Mas ele não estava lá. Ele tinha saído para fazer compras. Então eu estava sentado lá e uma freira veio até mim e disse: "Por que não se senta dentro da igreja até que ele chegue?" Veja, na visão católica, se você morrer em pecado, um pecado que seja considerado capital, você está condenado à perdição eterna. Neste caso, você vai direto para o inferno. Não há o que fazer. Você vai direto para o inferno sofrer para sempre. Então, isso é muito sério. Se você não receber o perdão do seu pecado, e um ônibus te atropele antes que você se confesse com o padre, já era, você vai direto para o inferno. E eu estava lá sentado na igreja, pensando como aquilo não fazia sentido para mim. E então eu comecei a me questionar: será que Deus nos coloca em uma posição na qual dependemos de um outro ser humano que também pode errar ou que, neste caso, não estava lá disponível para mim? E se nesse período, entre ele não estar disponível e estar disponível, eu morrer, vou direto para o inferno por isso? Esse sistema não me parece lógico. E então eu fiquei lá sentado pensando, se existe mesmo Deus, como esses líderes religiosos dizem, e lembre-se, eu havia sido ateu por muito tempo, então por que esse Deus precisa de um intermediário humano para perdoar os meus pecados? Por que meu destino depende de um padre terminar de fazer compras? Ele devia estar aqui, disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas o único ser que poderia estar presente o tempo todo seria um ser divino. E eu então olhei para aquele gabinete que eles colocam uma pequena vela vermelha lá dentro, que diz que lá dentro está a hóstia consagrada, que para eles significa que o corpo de Cristo está lá dentro. Porque no pensamento católico, a hóstia é literalmente o corpo de Cristo, por causa do processo da transubstanciação, que transforma o pão no corpo literal de Cristo. Agora, de que adiantava aquela carne de cadáver estar lá dentro? Se aquilo era Deus, então ele estava dentro de uma caixinha, na igreja em que eu estava, e ele era um cadáver. Eu não podia nem falar com ele. Afinal, era um pedaço de carne numa caixa. O padre não estava lá para me salvar, ele estava ocupado fazendo compras. Então, isso tudo me fez concluir que não havia lógica nenhuma em tudo aquilo. Tudo aquilo que eu estava vendo não passava de uma grande farsa. Então, eu fiquei plantado ali na igreja e o padre não chegou. E eu não tinha tempo para esperar, porque eu tinha que dar aula. Mas e se eu voltasse e um carro me atropelasse? Eu então disse algo que acredito até hoje que Deus aceitou como se fosse uma oração. Eu me levantei irritado e frustrado. Vamos dizer que eu estava mais frustrado do que irritado. E eu disse: Deus, se o Senhor existe, então se revele para mim. E eu fui embora. E eu fui embora decidido a nunca mais voltar, porque nada daquilo fazia sentido para mim. Mas sabe, Deus respondeu à minha oração.
Às vezes eu me pergunto se foi de uma maneira boa ou não, mas olhando para trás, claro que foi uma coisa boa. Embora a resposta tenha mudado a minha vida de cabeça para baixo. Bom, em que ponto estamos então? Você havia sido afligido pela evolução? Afligido por uma religião abusiva? E estava insatisfeito com o catolicismo, com o qual havia se envolvido novamente, apesar de ainda ser evolucionista? Aliás, você, como católico, tinha uma Bíblia? Eu nunca tive uma Bíblia. Nunca havia lido a Bíblia. Só me havia sido apresentado o livro do Catecismo, mas nunca a Bíblia. Mas veja, devido às circunstâncias daquela época, eu acabei herdando uma quantia de dinheiro deixada pelo meu pai falecido. E decidi que nossa casa estava agora pequena demais para nossa família. Os quartos, a cozinha, tudo era muito apertado. Se eu removesse algumas paredes, poderia tornar a casa maior. Então eu decidi reformar a casa. Claro, para o grande desgosto da minha esposa. Vou colocar dessa forma. Porque, sendo eu um alemão de natureza impulsiva e de natureza muito direta, eu estava convicto de que era estruturalmente seguro fazer alteração na casa e não quis esperar pela avaliação de um engenheiro. Eu simplesmente peguei um martelo de 5 quilos e fiz eu mesmo a modificação. Aconteceu que a minha pobre esposa não tinha mais uma cozinha. Ela tinha que cozinhar do lado de fora da casa, na garagem, num fogão a lenha. A casa virou um local de demolição, não foi? Sim, eu arrebentei com aquela casa. E permaneceu assim por um tempo, né? Sim. Havia um pequeno local para refeições e uma parede enorme entre esse lugar e a cozinha. Eu então removi essa parede. O problema é que todos os armários estavam presos nela. Você deu tempo à sua esposa para tirar as coisas? Nada, eu só arrebentei a parede. E minha mulher, coitada, ficou correndo de um lado para o outro, tentando salvar os pertences dela. Mas eu fiquei muito satisfeito com o espaço enorme que acabou sendo criado. Mas enfim, agora ele tinha que ser reconstruído, então tive que contratar um pedreiro para rebocar algumas das paredes quebradas e deixá-las de uma forma decente, né? Eu acabei então comprando um novo armário de cozinha. Isso foi necessário porque eu destruí os antigos. Mas eu fui lá e procurei nas páginas amarelas daquela época, né? E achei um marceneiro numa cidadezinha próxima a nós. Eu liguei para ele e, para minha surpresa, o homem era alemão. Isso foi ainda mais satisfatório para mim, porque agora eu tinha certeza que os armários estariam corretos e nivelados e não tortos. Eu então o chamei para me dar um orçamento. Ele chegou à minha casa e as suas primeiras palavras foram: Amigo, antes de começarmos, você precisa saber que eu ando com Jesus. Aquilo me assustou totalmente. Eu não estava preparado para ouvir aquilo. Foi a primeira coisa que ele me disse. Eu acabei sendo bastante grosseiro com ele. Eu disse: tá, legal que você anda com Jesus. Olha, eu só quero um armário de cozinha, tá bom? Você pode caminhar com seu Jesus ou com quem você quiser. Para mim, você só precisa fazer um armário de cozinha decente. Então ele me deu o orçamento. E depois ele começou a instalar os armários de cozinha. E enquanto ele trabalhava, é claro que eu ficava de olho no serviço dele. E ele trabalhava muito bem. Então, em certo momento, ele me deu um folheto. Eu examinei o folheto e vi que era coisa de religião. Ah, lá vamos nós, um folheto sobre caminhar com Jesus. Só que eu não queria ser tão grosseiro como tinha sido da primeira vez. Então eu guardei o folheto numa gaveta. Se ele tivesse ido embora naquele momento, o folheto teria ido direto para o cesto de lixo. Mas como ele estava ali, eu só coloquei na gaveta. E o folheto ficou na gaveta por um ano. Um ano inteiro. E aconteceu que depois que a casa ficou pronta, ela ficou muito bonita. E então, eu pensei comigo mesmo: olha,
Até que deu tudo muito certo. Então, em um certo dia, eu cheguei em casa da universidade para almoçar. Não era muito longe, então dava para fazer isso. E eu estava procurando por algo, e acabei abrindo aquela gaveta na procura pelo que eu estava querendo. E me deparei com o folheto. Era a primeira vez que eu analisava aquele folheto. Era um folheto que dizia que a Igreja Católica alterou os mandamentos de Deus. Eu então continuei lendo e vi que no folheto havia 3 conjuntos de mandamentos. O primeiro conjunto de mandamentos eram os 10 mandamentos da Igreja Católica. O segundo conjunto, que era o do meio, eram os 10 mandamentos, como são apresentados pela Bíblia. E o terceiro conjunto eram os 10 mandamentos do Catecismo Luterano. Então havia 10 mandamentos ali. E o folheto dizia que os mandamentos foram alterados. Isso me deixou intrigado. Como assim, pensei eu? O que ele quer dizer? O que isso significa? Então eu disse à minha esposa, querida, por acaso nós temos uma Bíblia em casa? E ela disse, não, nós não temos uma Bíblia em casa. Mas a gente tem um catecismo em casa? Sim, nós temos um, porque o nosso filho frequentou as aulas de catecismo. Então eu fui ao quarto dele, procurei e encontrei o catecismo. E ao consultar os 10 mandamentos do catecismo, vi que eram exatamente como dizia o folheto. Vi então que a Igreja Católica tinha sua própria versão dos 10 mandamentos. Agora eu queria comparar com o da Bíblia. Eu então me lembrei de uma senhora idosa que era paraplégica e, quando morreu, por alguma razão deixou para mim todos os bens que ela tinha em seu testamento. Mas esses bens consistiam em uma caixa de revista e alguns livros antigos, nada mais que isso. Ela não tinha mais nada. Mas ela era uma idosa muito querida. Nós cuidamos dela em algumas situações. Então eu pensei, será que na caixa daquela idosa teria alguma Bíblia? Ela era luterana. Eu então abri a caixa dela na minha garagem e, para minha surpresa, achei uma antiga e surrada Bíblia alemã. E eu te digo que foi uma tarefa e tanto encontrar Deuteronômio e Êxodo. Você não sabia onde estavam os mandamentos, né? Sim, eu não fazia ideia. E é claro que na Bíblia alemã, o Êxodo tem outro nome. Gênesis também. Na Bíblia alemã está 1 Mose, 2 Mose, 3 Mose, o primeiro livro de Moisés, segundo livro de Moisés. Então eu não encontrava Êxodo em lugar E nenhum. não tinha Google, né? Não existia nem o Google para me ajudar. Mas finalmente eu descobri que estava lá em 2 Mose, que é Êxodo. E ali estavam os 10 mandamentos exatamente como dizia o folheto. Eu não tinha a versão protestante da Bíblia, mas essa foi o suficiente. Então isso despertou minha curiosidade. Aí, um ano depois, eu liguei para aquele marceneiro e disse, ei, você lembra de um folheto que me deu há um ano atrás? E ele disse, ah, sim, eu me lembro de você. Eu disse, eu queria entender melhor esse folheto. Você tem alguma explicação extra? Ele respondeu, posso te visitar?